Ô, gente, eu não quero aqui dizer para vocês que vai acontecer uma terceira guerra mundial. Mas só da gente ter que reconhecer que essa possibilidade existe, significa que nós estamos em um cenário muito diferente do passado. O premier do Canadá literalmente disse: a velha ordem mundial, o império estadunidense, não vai voltar. O império dos Estados Unidos, enquanto superpotência, acabou. Mas o império, quando está caindo, tem o costume de ficar agressivo, de querer impor sua vontade. E é isso que os Estados Unidos está fazendo agora, querendo os recursos da Venezuela, por isso sequestrou o Nicolás Maduro, por isso as grandes corporações empresariais estão apoiando o Donald Trump para pegar os recursos da Venezuela e os recursos da Groenlândia. Um império em decadência e corporações desse império querem se apoderar da riqueza e usar de um governo disposto a fazer o que eles querem. O governo Trump é um governo a serviço do 1%. E sim, o 1%, os super ricos, os bilionários e suas grandes corporações empresariais não estão nem aí para colocar o mundo em um risco de uma guerra mundial. Mas tem mais. Eu quero trazer para vocês que literalmente, e olha como tem notícia, um parlamentar dinamarquês disse isso aqui. Let me put this in words you might understand. Mr. President. E se você não entendeu porque teve o blip, ele mandou o Trump ir se F. Eu não vou repetir o xingamento porque aqui o YouTube limita, né? Mas ele xingou o Trump, como quem diz: você está querendo tomar o nosso território, vá se lascar, nós não vamos facilitar. E olha só, tem reação de países europeus, tem avaliação de que seria o fim da OTAN, disse o premier espanhol. Trump já recuou das tarifas, mas ele tinha ameaçado tarifas contra países europeus após o avanço. Só que ele ter recuado, ele pode recuar do recuo daqui a pouco. Não é uma pessoa confiável. Se trata de um neofascista agindo para servir aos interesses das grandes corporações empresariais. Trump menosprezou o peso dos europeus na OTAN. Imagine essa situação, né? Manifestantes se reuniram na Dinamarca e na Groenlândia contra Trump. Manifestações estão acontecendo, aliás, em todo o mundo, né? Não só lá, né? A União Europeia está em uma encruzilhada e deve buscar mais independência, disse Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, né? E o Merz, né? Isso aqui eu preciso colocar de novo para vocês verem. Diz que vai tentar uma reunião com Trump e cita possível retaliação. Possível retaliação, ou seja, a Alemanha pode retaliar contra os Estados Unidos. Sabe quando você escuta a Alemanha pode retaliar contra os Estados Unidos do ponto de vista comercial e você começa a achar isso pode não acabar bem para o mundo? Reino Unido não vai, mas a Alemanha está correta em retaliar comercialmente. O que não está correto é um neofascista tipo Trump querer ser imperador do mundo. Isso não está correto. Mas vamos lá. O Reino Unido não abrirá mão de princípios para apoiar Trump sobre a Groenlândia, diz Starmer. Starmer é o primeiro-ministro do Reino Unido. Gente, o cenário é complexo. Vamos seguir. Né? Aqui o Mark Carney, né? Que é o premier do Canadá, ele disse que vai apoiar firmemente a Groenlândia, né? Firmemente a Groenlândia. Trump advertiu depois disso o Mark Carney e diz que o Canadá deveria ser grato aos Estados Unidos, né? Enfim, o que é que tudo isso significa? Temos nos Estados Unidos um presidente neofascista que está disposto a anexar território e riquezas para beneficiar as grandes corporações empresariais que bancam a campanha dele. Sim, as empresas petrolíferas do petróleo, por exemplo, né, estão entre as grandes financiadoras da campanha do Donald Trump e dos republicanos. Eles botam dinheiro nos democratas também. Menos,
mas botam. Botam dinheiro também. Eles querem comprar todos os políticos que eles puderem. E agora eles descobriram, 1%, que o Trump, como o Trump não tem ética, não tem princípios, o Trump faz o que eles mandam, e os Estados Unidos, enquanto império, está em decadência, o império em decadência começa a se tornar perigoso. E agora, o que os Estados Unidos ainda têm? Porque os Estados Unidos não é mais a principal economia do mundo. Em termos de produção, ele já foi superado pela China. Os Estados Unidos não é o maior celeiro de ciência do mundo. Existe hoje, em vários países do mundo, produção científica mais importante do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixou de ser uma liderança global em várias questões. Mas o que é que os Estados Unidos ainda têm mais do que qualquer outro país do mundo? Poderio militar. Isso os Estados Unidos têm. E as grandes corporações empresariais sediadas nos Estados Unidos, cujos bilionários são ou estadunidenses ou têm muitos investimentos nos Estados Unidos, elas olharam para o governo Trump e disseram: esse é um governo que a gente pode controlar totalmente e ele pode fazer exatamente o que a gente quer. E eles querem mais riquezas materiais. Eles querem controlar. Eles querem isso, expandir o seu próprio poder. E se colocar o mundo em risco de uma guerra mundial, eles não estão nem aí. Eles realmente querem expandir o seu poder, mesmo que isso coloque o mundo em um risco. E quem apoiaria os Estados Unidos? Quem ficaria do lado dos Estados Unidos num eventual conflito? O Milei, talvez o Viktor Orbán e talvez o Putin. Talvez. Só. Provavelmente, a maioria esmagadora dos países do mundo estariam contra os Estados Unidos. E essa tensão entre Estados Unidos e os outros países tem a ver com a queda do Império Estadunidense e o enfraquecimento do dólar, da hegemonia do dólar. Não sei se vocês sabem disso, mas vários países estão ameaçando não mais usar o dólar como referência monetária mundial. Estão dizendo, não confiamos nos Estados Unidos. E diante disso, vamos passar para o ouro. O ouro tem subido muito. Ou outras moedas, diversificando as moedas. Isso sinaliza um fim de um domínio que começou no pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, embora os Estados Unidos rivalizassem com a União Soviética, de fato, os Estados Unidos, do ponto de vista econômico, se transformou numa superpotência sem rivais. Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, era muito difícil ver uma rivalidade porque o dólar tinha uma hegemonia gigantesca. Essa hegemonia está prestes a acabar. A tendência é que a hegemonia do dólar acabe no nosso tempo de vida, aí nos próximos 10, 15, 20 anos. E quando um império caminha para o seu fim e está sendo dirigido por líderes autoritários, esse tipo de ameaça, esse tipo de risco, deixa de ser teórico para se tornar real. Se os Estados Unidos invadir a Groenlândia e realizar ações militares bombardeando a Groenlândia e tiver retaliação europeia, ninguém sabe onde é que isso vai parar. Se eu fosse perguntado há uns 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, André, qual é a probabilidade de uma terceira guerra mundial no cenário atual? Eu diria 1%, 0,5%, bem baixo. A probabilidade de uma guerra mundial, terceira guerra mundial. Hoje, diante de um governo Trump, a chance está entre 5% e 10%, dependendo do dia, podendo ser um pouco maior. Isso é uma loucura. É uma coisa de louco. Mas é o risco que uma liderança neofascista produz ao estar sentada na cadeira da presidência dos Estados Unidos. E toda liderança neofascista produz um custo gigantesco. No Brasil,
O governo Bolsonaro teve um custo em vidas na pandemia de mais de 400 mil, que a gente sabe, pelos estudos que já foram feitos. Pelo menos 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. Teve um custo de recolocar o Brasil no mapa da fome. Teve um custo gigantesco, né, de destruição de direitos sociais, de programas, de ministérios, de organização. Imagine um custo de regimes neofascistas voltando ao poder no Brasil e em outros países. Fica aqui o alerta. O neofascismo é a grande ameaça civilizatória dos nossos tempos e ela não pode ser minimizada. Seja nos Estados Unidos, seja aqui. E nos Estados Unidos, tomara que o povo estadunidense, que já está bastante insatisfeito com Trump, produza uma gigantesca derrota para ele no final do ano. Mas os outros países do mundo, incluindo o Brasil, devem ter a coragem de fazer frente e dizer não a essa expansão. Porque essa coisa de querer anexar a Groenlândia tem uma vibe muito grande de invasão à Polônia. Sabe? Os paralelos, embora não idênticos, são assustadores e preocupantes. Mas você ficar preocupado com uma coisa não deve nunca levar você a ser dominado pelo medo. É necessário ter coragem. Assim como o povo brasileiro teve coragem em 2022 para derrotar o genocida, nós precisamos ter nesse ano coragem de novo a derrotar o filho do genocida, seus aliados, seus lacaios, e derrotar aqueles que são lambibotas do imperialismo. Temos que ter essa clareza. E eu sei que vocês estão juntos comigo nessa caminhada. Essa caminhada que importa fazer. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Os cursos que ajudam a pensar a realidade estão no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.